No vídeo de hoje nós daremos continuidade à nossa série de vídeos onde nós mostramos a história que existe por trás de cada super-herói. Caso essa seja a sua primeira vez no nosso canal, inscreva-se, pois assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos e de que, se possível, já contribua para o nosso canal e já deixa aí o seu like. Assim você mostra para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo relevante e que pessoas que compartilham do mesmo interesse que você possam ter acesso ao conteúdo do vídeo de hoje. Antes mesmo de nós falarmos especificamente sobre o Capitão América, é importante mencionar que a eclosão da Segunda Guerra Mundial no ano de 1939 produziu reflexos nas mais diversas esferas da produção humana, na economia, na sociedade, na política, na cultura, e como não poderia ficar de fora, nós tivemos também reflexos desse, que foi um dos maiores conflitos da história na produção das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos eram importantes meios de comunicação de massa e alcançavam um número muito grande de pessoas em meados do século XX. Isso fez com que essas histórias em quadrinhos, também conhecidas como as HQs, fossem utilizadas no processo de disseminação de ideologias e também na construção de determinados comportamentos. Tanto que antes mesmo dos Estados Unidos entrarem oficialmente na Segunda Guerra Mundial, no ano de 1941, muitos dos super-heróis, muitas das histórias já existentes, elas já haviam incorporado em seus roteiros temáticas relacionadas à guerra, sobretudo colocando como inimigos desses super-heróis os nazifascistas e também os japoneses. Então eram muito comuns nessa época que personagens como, por exemplo, o Tarzan, o Superman, o Batman estivessem envolvidos em causas relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Porém, é apenas depois de 1941, ou seja, apenas depois do ataque japonês a Pearl Harbor, que os Estados Unidos oficializam a entrada na Segunda Guerra Mundial e esses super-heróis acabam então se relacionando de forma mais engajada com os assuntos, com as questões relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Curioso é o fato de que o herói mais associado ao conflito, no caso o Capitão América, teria surgido alguns meses antes do ataque a Pearl Harbor, quando foi publicada pela primeira vez a história do Capitão América. E logo de cara, a primeira capa da publicação do Capitão América já não deixa dúvidas quanto ao objetivo desse personagem que foi criado então no ano de 1941. O herói que foi criado pela parceria do Joe Simon juntamente com o Jack Kirby, que inclusive esteve presente na criação do Hulk, que nós já fizemos vídeo aqui no canal em que você pode acessá-lo no card que está aparecendo aí em cima. Criaram o Capitão América e de todos os super-heróis relacionados à Segunda Guerra Mundial, o Capitão América é sem sombra de dúvidas aquele que mais carrega em si esse fervor patriótico exigido após 1941. Para começar, a própria data de nascimento do Steve Rogers, o Capitão América, já remete a um certo teor patriótico, um certo teor patriotista. Steve Rogers nasceu no dia 4 de julho, uma data muito importante para a história dos Estados Unidos, um dos feriados mais celebrados até hoje entre os norte-americanos, que é quando celebra-se a independência dos Estados Unidos. Além disso, nós não podemos nos esquecer de que, a fim de que pudesse se alistar no exército norte-americano e participar da Segunda Guerra Mundial, o Steve Rogers acaba se submetendo a uma pesquisa científica que acaba sendo responsável por transformá-lo num super soldado. Uma clara referência, uma clara alusão à necessidade das pessoas, da população norte-americana de se alistarem em prol da nação. É o sacrifício de uma população
em nome da nação. Isso sem nós falarmos também do uniforme do Capitão América, do escudo do capitão e também o próprio nome. Todos esses elementos juntos acabam remetendo a esse patriotismo, a esse nacionalismo bastante característico na história dos Estados Unidos, sobretudo nesse período pós-1941. Podemos considerá-lo então um filho da Segunda Guerra Mundial e muitas das histórias que foram publicadas durante o período em que os Estados Unidos esteve em guerra foram enviadas para os soldados norte-americanos que estavam em batalha. O objetivo de enviar essas histórias em quadrinhos era de que com os roteiros, com as histórias e com os discursos, isso pudesse elevar o moral das tropas que estavam envolvidas então nos conflitos. O problema é que em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, a população norte-americana começa a perder o interesse nessas temáticas relacionadas à Segunda Guerra, inclusive começam a perder o interesse nesse personagem que foi criado, que nasceu por conta desse conflito. Os roteiristas, inclusive, tentaram fazer algumas adaptações, inserindo o Capitão América agora na realidade da Guerra Fria, combatendo então ali os soviéticos, tratando agora não mais os nazifascistas e os japoneses como inimigos, mas trazendo para dentro das histórias os soviéticos. Porém, o efeito acabou não sendo o mesmo e o personagem literalmente acabou sendo colocado na geladeira. Existe uma ironia que eu gostaria de deixar aqui a título de curiosidade, é de que muitas pessoas associam a esses super-heróis que foram criados para combater regimes autoritários, totalitários e verdadeiros defensores das liberdades, dos regimes democráticos, e que esses super-heróis, apesar de combaterem então as ditaduras e os regimes totalitários, reuniam em si exatamente os ideais que eles estavam combatendo, como por exemplo a utilização da força para a resolução dos problemas, a relação de submissão do mais forte sobre o mais fraco e, se formos pensar também a partir da perspectiva da ideologia nazista, a ideia da superioridade de um homem sobre os demais. Espero que tenham gostado desse breve vídeo de hoje. Inscrevam-se no canal caso ainda não sejam inscritos, assistam aos nossos outros vídeos que eu vou deixar aqui na tela e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com pessoas que talvez tenham interesse no assunto que foi trabalhado no vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nos vemos na próxima. Tchau!